Alô amigos, esse é o canal RK Bahia e eu quero trazer novamente Paulo Pires, o plantão dos gaúchos, que trabalha na Band RS e fala do pavor do Vasco. O pavor do Vasco com a derrota de ontem de virada contra o Sampaio Corrêa e as chances do Bahia que pode conseguir o acesso até mesmo com um empate ou uma derrota. Mas não, o Bahia vai vencer hoje e vai garantir o acesso. Paulo Pires fala sobre a situação do Bahia, como que o Bahia pode conseguir o acesso e o Vasco que coloca em risco a sua situação para o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Fala, Paulinho! O que foi que aconteceu na noite desta quinta-feira em São Januário? Alô, alô, vascaínos! O Vasco pode ter colocado na lata do lixo, atenção, a chance de subir para a Série A, de voltar para a elite do futebol do Brasil. É claro que, principalmente o jogo do Ituano nesta sexta contra o Londrina no Café, pode mudar favoravelmente a situação para o Vasco. Agora, o último jogo do Vasco é contra o Ituano em Itu, São Paulo. Se o Ituano vencer nesta sexta-feira o Londrina fora de casa, o Vasco será eliminado, o Vasco não subirá, não voltará para a Série A se perder para o Ituano na outra rodada, na última rodada que acontece no dia 6 de novembro, que é no outro domingo. Fala sobre isso a partir de agora, a derrota do Vasco, a surpreendente derrota do Vasco em casa, em São Januário, de virada para o Sampaio Corrêa, por 3-2. O Operário pega o Sport Recife nesta sexta-feira fora de casa. A partir de agora, no plantão do Paulinho, a derrota do Vasco, o sofrimento do torcedor vascaíno, que ao final da partida a TV mostrava isso, torcedores chorando em São Januário, preocupados com esta possibilidade de o Vasco não subir. Derrota do Vasco em São Januário, 3-2 para o Sampaio Corrêa. Cruzeiro 75, Grêmio 61. Esses dois matematicamente classificados já subiram para a Série A do ano que vem. Restam duas vagas, atenção, restam duas vagas para Vasco da Gama com 59, com apenas um jogo por fazer. Bahia com 58, com mais dois jogos. Sampaio Corrêa com 55, com mais um jogo. Ituano com 54, mais duas partidas. Londrina, 53, mais dois jogos. E o Sport com 53, também mais dois jogos por fazer até o final da competição. Vou passar na sequência agora, porque mesmo com a derrota em São Januário, com uma combinação de resultados nesta sexta-feira, o Vasco pode subir. Mesmo sem entrar em campo, mesmo tendo perdido em casa de virada para o Sampaio Corrêa por 3-2. Vasco 1-0, aí o Sampaio empatou, virou para 2-1, já nos acréscimos o Vasco empatou em 2-2, seria um grande resultado para o Vasco já em São Januário, mas aí o jogo foi até 55 do segundo tempo e no finalzinho o Sampaio acabou marcando o gol da vitória do Sampaio, derrota do Vasco da Gama. Deixa eu passar agora então a projeção pessoal do Vasco da Gama aí. Antes lembrando que é o seguinte, ó. O Bahia, que joga nessa sexta-feira, pode garantir matematicamente o acesso. Tem 58. Se o Bahia vencer o jogo, já vai a 61, garante a vaga. Mas o Bahia pode garantir vaga, vou passar na sequência aqui, até mesmo com um empate ou derrota contra o Guarani. Mas vamos lá, vamos começar pelo Vasco da Gama. Atenção, hein? Bahia e Vasco ainda podem subir nessa sexta-feira. O Vasco, vamos lá, tem duas combinações que fazem o Vasco subir já nessa sexta-feira. Se der empate, a questão aqui, pessoal, aqui em cima, esses dois resultados é questão matemática, estar matematicamente classificado. O que é matematicamente classificado? É quando nem no saldo de gols os times não poderão ultrapassar o Vasco. Então, se der empate entre Londrina e Ituano, e se o Sport que joga em casa com o Operário não vencer a partida, se o Sport perder ou empatar no máximo, certo? Não pode dar vitória do Sport, certo? Então, se der empate entre Londrina e Ituano e o Sport não vencer o Operário, o Vasco estará classificado matematicamente para a Série A do ano que vem. Eu explico por quê. Vamos lá, deixa eu voltar a classificação. Ó.
Londrina e Ituano empatam. O Ituano vai a 55, Londrina a 54. O Vasco tem 59. Se o Vasco perder para o Ituano não vai conseguir ultrapassar o Vasco na última rodada. O Sport empata o seu jogo, vai a 54. No máximo, vencendo o último jogo, chegaria a 57. Então, nessa combinação, empate entre Londrina e Ituano e o Sport não vencer o Operário, o Vasco sobe nesta sexta-feira. Atenção, se o Londrina vencer o jogo por qualquer placar e o Sport vencer o Operário, aí é o seguinte, pessoal, aí esses dois, Londrina e Sport, poderão ultrapassar o Vasco apenas no saldo de gols. Por quê? O Londrina vence, vai a 56 e 15 vitórias, certo? O Sport vence, vai a 56 e 15 vitórias. O Vasco tem 59 e 16. Digamos que o Vasco perca na última rodada para o Ituano, ok? Se o Ituano perder para o Londrina, está eliminado. O Vasco ganha, ok? Ganha não, perde para o Ituano. Fica com 59 e 16. O Londrina vence na última rodada, vai a 59 e 16. O Sport vence na última rodada, vai a 59 e 16. O que vai decidir? O saldo de gols, que hoje o Vasco tem 11 contra 2 do Londrina e 2 do Sport Recife. Por isso que eu coloquei aqui, ó, que a questão aqui com vitória do Londrina e do Sport, a questão é só matemática. Porque dificilmente esses dois times vão poder ultrapassar o Vasco no saldo de gols. Mas matematicamente, se acontecer esses resultados aqui, matematicamente o Vasco não subirá nesta sexta-feira para a Série A. Só vai subir se der empate entre Londrina e Ituano e se o Sport não vencer o Operário. E aqui uma informação importante aí, pessoal. Por isso que o torcedor do Vasco da Gama estava preocupado, muitos chorando em São Januário. Por quê? Eles viram a situação na tabela. O Ituano pega o Londrina. Se o Ituano vencer, atenção, se o Ituano vencer, vai a 57. O Vasco tem 59. O último jogo é em Itu, Ituano e Vasco. Se o Ituano, que tem 57, vence o Vasco na última rodada, vai a 60, ultrapassa o Vasco. Aí é o seguinte, ó, se o Bahia fizer 2 pontinhos, ou se vencer em casa o Guarani, nessa sexta-feira, ou se empatar os 2 jogos contra Guarani e Vila, vai a 60. E o Vasco estaria eliminado, fora da Série A, fora do acesso. Então essa é a preocupação do Vasco. Se o Ituano vencer nessa sexta-feira, o Vasco perdendo o jogo para o Ituano em Itu, não vai subir. Mas de qualquer forma, também é bom lembrar para o torcedor vascaíno aí que está preocupado nesse momento, de qualquer forma, aconteça qualquer coisa, o que ocorrer nesta rodada, agora de sexta-feira, nos jogos de sexta-feira, o Vasco contra o Ituano em Itu na última rodada vai jogar pelo empate. Qualquer empate garante o Vasco na Série A. Por quê? O Ituano vence, vai a 57, por exemplo. Se dá empate entre Vasco e Ituano na última rodada, o Vasco vai a 60 contra 58 do Ituano. Entenderam? Então, tem um lado ruim, o Ituano vencendo Londrina e vencendo o Vasco estará eliminado, mas tem o lado positivo, o lado bom, que o Vasco vai jogar pelo empate contra o Ituano. Aconteça o que acontecer no jogo Londrina e Ituano, o Vasco vai jogar pelo empate. Deixa eu passar o Bahia agora aqui, pessoal. O Bahia pode garantir a vaga nesta sexta-feira se vencer em casa o Guarani. Venceu, está classificado porque vai a 61, aí ninguém mais alcança o Bahia. Se o Bahia empatar o jogo, atenção aqui, ó, Bahia tem 58, se empatar vai a 59. Pode garantir matematicamente a vaga? Sim, pode garantir matematicamente a vaga. Com a mesma combinação do Vasco. Se Londrina e Ituano empatarem, se Sport, Recife e Operário, nesse jogo aqui o Sport não vencer, se der isso aqui, pessoal, atenção, hein? Bahia empata. Se der empate entre Londrina e Ituano e o Sport não vencer o Operário, se der empate ou vitória do Operário, sobem Bahia e Vasco nessa sexta-feira. E se o Bahia perder o jogo, o Guarani, também vai subir se der empate entre Londrina e Ituano e se o Sport não vencer o Operário. Entenderam? Esta é a combinação aqui que o Bahia também pode garantir a vaga, mesmo perdendo para a equipe do Guarani em casa. Então, se o Bahia não fizer o tema de casa, não vencer o Guarani, aí ele e Bahia, torcedores do Bahia e também do Vasco da Gama, vão torcer por esses 2 resultados paralelos, para que Londrina e Ituano dê empate, para que o Sport não vença o Operário. Se isso acontecer, os 2, Bahia e Vasco, sobem para a Série A já nesta sexta-feira. O Bahia em campo e o Vasco da Gama mesmo sem entrar em campo. Mas é bom lembrar de novo, vamos lembrar de novo aqui, torcedor do Vasco, o Vasco joga na última rodada por um empate. Se o Vasco empatar com o Ituano na última rodada, garante o acesso. O problema é que, se o Ituano vencer
A equipe do Londrina nessa sexta-feira vai jogar por uma vitória simples contra o Vasco por 1-0 para garantir ele a classificação, eliminando o Vasco, tirando o Vasco da condição de chegar à Série A da próxima temporada.